Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, agora no capítulo 2. Autor e data. Autor João, data primeiro século pós-Cristo, entre os anos 80 e 90. João era um discípulo próximo de Jesus, você já sabe, conhecido como o queridinho de Jesus, né, o amado. Este evangelho foi elaborado com o objetivo de apresentar Jesus como o Filho de Deus e revelar sua glória divina através de seus atos e palavras. Contexto histórico e cultural daquela época, só reiterando aquilo que você já sabe, a comunidade cristã estava crescendo e enfrentando oposição, tanto dos judeus quanto rejeitavam Jesus, como o Império Romano também rejeitava. A cultura, as festas judaicas e os rituais desempenhavam um papel importante na vida religiosa da época, como visto no casamento em Caná e na purificação do templo. Contexto político, a região estava sob domínio do Império Romano e o templo em Jerusalém era um centro de poder religioso e político. Que pena, né? Um templo do Senhor se transformar num centro de poder, tanto religioso quanto político, administrado pelos sacerdotes e líderes judeus. E nós ainda vemos isso hoje, né? Infelizmente. Propósito divino e mensagem de Deus. O capítulo 2 de João destaca dois eventos importantes: o milagre em Caná e a purificação do templo. Esses episódios mostram a autoridade de Jesus, tanto em sua capacidade divina de realizar milagres, quanto em sua missão de trazer verdadeira adoração. Muito bem, vamos em frente. Vamos ao texto, versículos 1 a 5. Após os versículos 1 a 5, eu farei toda a explicação, inclusive a aplicação prática destes. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Obediente, né? Mesmo tendo autoridade de mãe sobre Jesus, ela sabia que, ao mesmo tempo que Jesus era filho, Jesus era pai. Qual a análise que nós podemos fazer em cima destes capítulos? O casamento em Caná revela a sensibilidade de Jesus às necessidades humanas e sua conexão com sua mãe, Maria. O diálogo entre os dois indica que Jesus estava consciente de sua missão divina. Lógico, porque ele disse que ainda não era chegada a hora. Então ele sabia que existia uma hora. Mas operava segundo o tempo de Deus. O papel de Maria mostra a importância da fé na intervenção divina. Algumas citações de alguns autores contemporâneos, tipo Charles Spurgeon. O primeiro milagre de Jesus mostra que ele é o Senhor das circunstâncias, respondendo ao clamor da necessidade humana. De Rick Warren, a obediência precede o milagre. Quando confiamos em Deus e agimos conforme sua orientação, ele age poderosamente. Conexões bíblicas. Algumas conexões bíblicas deste capítulo com outros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Você já está com o seu caderninho aí do lado? Vai anotando as coisas mais importantes, para depois também você estudar esses capítulos. Com o Antigo Testamento, esse capítulo e versículos está ligado ao Salmo 104:15, o vinho que alegra o coração do homem. Novo Testamento, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Fantástico, né? Seja ela qual for, ainda que um vinho para uma festa de casamento.
Qual que é a aplicação prática para estes versículos que nós lemos? Devemos confiar no tempo e na provisão de Deus, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Eu sei que é difícil. Tem hora que a situação urge, tem urgência. Um filho na UTI é uma coisa extremamente urgente, né? A troca de um carro porque eu não estou satisfeito com o meu não é uma coisa urgente. Deus pode até prover uma condição financeira para você fazer essa troca, mas isso não é urgente. Nós precisamos aprender a falar com Deus e não requerer de Deus as coisas banais como urgente. Nós precisamos refletir muito quando formos colocar na presença de Deus um pedido nosso, não é? Sua intervenção vem quando agimos com fé e obediência. Agora vamos estudar do versículo 6 ao 11. Havia ali 6 potes de pedra. Cada um deles levava entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. O dirigente da festa provou a água que havia virado vinho, sem saber de onde tinha vindo. Somente os empregados sabiam. Então chamou o noivo e disse: quem chamou o noivo? O dirigente da festa. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho mais barato. Mas você guardou o melhor até agora, disse o dirigente da festa para os noivos. Ele não sabia que quem tinha feito aquele vinho era o melhor produtor de vinho da face da terra, do céu e de todo o universo. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vocês estão percebendo a facilidade que eu estou lendo a palavra? É uma leitura corrente, não é? Não tem nada rebuscado e não tem aquele tipo de oração, de frase escrito do final para o começo, que você quebra a língua no meio e entender mesmo que é bom, absolutamente você não entende nada. É porque eu estou lendo na versão NTLH, que é uma versão corrida de um português atual encontrado no meu convívio social, e não aquele português ultrapassado que já não pertence mais à época de hoje. Vamos em frente, vamos fazer uma análise agora do capítulo 2, dos versículos 6 ao 11. Este milagre demonstra a glória de Jesus e sua autoridade divina. A transformação da água em vinho simboliza a abundância da graça de Deus e aponta para o novo pacto em Cristo. É um sinal de que Ele é a fonte da verdadeira alegria e vida abundante. Alguns autores contemporâneos, como C.S. Lewis, os milagres de Jesus são janelas para o reino de Deus, revelando a natureza e o propósito de Deus em restaurar o mundo. Max Lucado, Deus transforma a nossa escassez em abundância. Não transformou? Imagine você naquela época. Você está pensando que acabar o vinho numa festa de noivado hoje é o mesmo daquela época? Onde os pais da moça estavam ali naquela festa, onde o noivo já tinha pago o dote para casar com aquela moça? Era uma coisa seríssima. Seria uma desmoralização total para o pai da noiva, para o noivo, para a mãe do noivo que estavam recebendo todos ali para aquela festa, principalmente os pais da noiva. Gente, naquele tempo, o poder entre as famílias se ressaltava e com muita força. Até hoje, né? As pessoas são muito presas no que não tem importância e pouco presas naquilo que tem importância.
não é verdade? Vamos em frente. Vamos fazer aqui uma conexão com outros artigos, capítulos da Bíblia. Antigo Testamento. Lá em Amós, capítulo 9, versículos 13 a 14. Os montes gotejarão vinho novo, e eu restaurarei meu povo. Com o Novo Testamento em João 15, 11. Para que a alegria de vocês seja completa. Jesus é completo em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. E qual a aplicação que eu posso tirar desse texto hoje para eu executar no meu dia, na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha empresa em que eu trabalho? Deus transforma a nossa realidade quando permitimos que Ele opere em nossas vidas. Seu poder vai além do que podemos imaginar e sempre busca revelar sua glória. Agora nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós voltamos dando continuidade ao Evangelho de João, capítulo 2. Até já.